Eu estou com o Thiago Matos, que é futurista, e você disse que já estuda o futurismo mesmo há uns 5 anos, mais ou menos, né, Thiago? Desde 2011 eu venho namorando e cada vez o namoro ficou mais sério. Assim. Entendi. Como um expoente do futurismo aqui, o que é essa sua atividade? O que você tenta passar para as pessoas dentro disso, dentro desse campo de conhecimento que para muita gente ainda é muito novo, né? Sim. Bom, obrigado pela oportunidade de compartilhar as ideias, obrigado pelo convite. O futurismo ele é uma disciplina que se presta a tentar entender o futuro, né? O futuro pós-emergente. A gente tem no futurismo o presente, o passado, o futuro emergente, que são os próximos 5 anos, e o pós-emergente, que é após isso. Então a gente tenta olhar um pouco para o futuro e um pouquinho além do futuro, né? A gente observa novidades em tecnologia, observa novidades em modelos de negócios, em ciência, e isso vai nos fazendo ter um entendimento de novas posições culturais, novos fenômenos culturais, novas iniciativas culturais, sociológicas. A gente tenta entender o que é o espírito do nosso tempo a partir disso. Porque entendendo o que é esse espírito do tempo, a gente pode tomar melhores decisões no presente para construir o futuro desejável. Então a gente vai lá para frente, estuda um monte de coisa, vai lá para frente, imagina os futuros com base nos nossos estudos, volta para cá, conversa com a sociedade e diz, gente, qual é o nosso futuro desejável? É esse? Então tá. A gente ajuda a acelerar pelos nossos recursos tecnológicos, pelo nosso conhecimento, a gente ajuda a acelerar isso. Então é uma conversa que a gente tem com a sociedade, a gente vai lá, experimenta, imagina, volta e diz, e aí gente, o que a gente quer? Acelera, volta, estuda e vai fazendo esse movimento que eu acho um movimento muito positivo, né? É muito mais um diálogo do que um determinismo, então. Total. Não é isso vai acontecer, X, mas é entender o que está se passando aqui para ver as possibilidades, é por aí. Perfeito. O futurismo, eu sempre brinco que ele não é premonitório, né? Ele é exploratório. Eu acho que qualquer futurismo premonitório se torna um pouco profeta, assim, né? A pessoa diz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e ela fica numa posição de muita certeza e pouca dúvida. Eu aprendi, tem um efeito chamado Dunning-Kruger, que mostra que quanto mais certeza a pessoa tem, mais ignorância ela tem, né? A gente costuma trabalhar na convicção, né? Eu acho que a convicção é uma certeza cautelosa, uma certeza com humildade. Então eu tenho bastante convicção na base, né, com base no que a gente estudou, mas certeza mesmo, eu acho que eu não tenho nenhuma, né? Nem daquelas que eu ouvi quando era criança, né? O mundo está se transformando tanto que eu já não tenho nenhuma certeza. Tem algumas coisas que fazem muito sentido para mim, que são verdades para mim, mas nunca uma certeza definitiva. Bacana. Quando você falou de aprendizagem na sua palestra, você falou sobre como a aprendizagem ela se acumula e como a gente pode se tornar especialista em aprender, mais do que em uma área determinada de conhecimento, mas em estar realmente aberto para tudo que vier, conseguir acumular aquilo, aplicar aquilo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso especificamente. A gente teve uma educação, né? Todos nós tivemos uma educação de maneira a ter uma atividade, se especializar nessa atividade. E essa lógica ela é muito parecida com a lógica industrial. E a lógica industrial não é melhor nem pior que a lógica digital, mas ela foi criada há mais tempo, a gente tem que saber disso. No momento em que a gente se permite ter ciclos de aprendizagem, eu aprendo isso, depois isso, depois isso, depois aquilo, me parece mais natural com um fenômeno que são as paixões. Eu sempre ouvi a seguinte frase, Thiago, encontre a sua paixão e você nunca mais vai ter que trabalhar. Esse raciocínio, apesar de bem intencionado, ele parece equivocado, porque eu não conheço ninguém que tenha uma paixão só, né? Eu gosto só disso. Mas como isso responde à linha de montagem, eu tinha que definir a minha paixão e seguir nessa linha. Hoje em dia, eu acho que as pessoas se permitem mais experimentar diferentes paixões. Eu acho isso mais natural, mais orgânico, mais contemporâneo, mais não linear. Então, quando a gente aprende uma atividade, depois aprende outra atividade, eu tenho o resquício dessa atividade, tenho o resquício dessa atividade e tenho um resquício que é a soma dessas duas atividades. O que eu aprendi sendo cozinheiro, o que eu aprendi sendo motorista, vai me ensinar uma terceira coisa que eu só aprendi porque eu fiz os dois. Então, quanto mais a gente troca de atividade, mais esse acúmulo se torna exponencial. Isso quer dizer que quanto mais a gente troca de atividade, mais super especialista em aprendendo se torna. E essa figura são as figuras que eu mais admiro porque elas vivem de um jeito tão leve e tão em prol da evolução, porque elas não querem manter o sistema, elas não querem manter o status quo, elas querem transformar, evoluir e ir para frente. Porque elas justamente não têm medo da mudança. Porque seja o que acontecer, ela vai ser capaz de aprender. O Alvin Toffler disse isso, né? É uma das minhas frases mais que eu mais persigo na vida, que eu meio que não negocio.
que os analfabetos do século XXI não vão ser as pessoas que não vão saber ler e escrever, mas as pessoas que não souberem aprender, desaprender e aprender a reaprender. Então, em algum nível, acho que o Alvin Toffler já tinha previsto isso que está acontecendo agora. Entendi. Num evento como esse, que reúne mais de 600 pessoas de partes diferentes do Brasil, que vieram para cá porque estão estimuladas a aprenderem coisas novas. Eu estou falando do caixa, que quer aprender a fazer mala, da pessoa que trabalha ali com o gerenciamento de recursos humanos, mas tem uma paixão por cozinha. Um evento que reúne essas pessoas, que reúne palestrantes que vão inspirá-las. Isso aqui traz o que? Essa junção toda que a UFNA inspira, o que isso te faz pensar, cara? Eu, assim, adoro esse evento, aceitei por amar o evento, né? Ver uma transdisciplinariedade, eu acredito muito nisso, os ambientes mais ricos criativamente são os ambientes mais diversos. Acho que a curadoria foi muito bem feita de procurar expoentes em áreas diferentes e a gente conseguir fazer esse cruzamento e desse cruzamento sair algo verdadeiramente novo, né? Eu, por força da profissão, tenho ido a muitos eventos onde a gente tem um recorte muito específico e fica um pouco monoteísta, né? A gente reza só para um Deus. Mas o legal é a gente olhar para o lado e não mais aceitar as diferenças, mas celebrar as diferenças, né? A gente está numa época onde, antigamente a gente não aceitava as diferenças, agora a gente está pulando numa época onde se aceita as diferenças para celebrar as diferenças, olhar para o outro e reconhecer o diferente como algo muito especial. Só que quando a gente cruza tudo isso, né, onde acontece a polinização, né? Onde um fala uma coisa, outro fala outra, vai polinizando e a gente fica com o que eu gosto de chamar de uma nuvem, assim, a gente fica com aquela nuvem de inteligência coletiva. A inteligência coletiva sempre vai ser mais inteligente que a maior inteligência individual. Então, se a gente aqui trocar, se polinizar, se cruzar e construir algo, outra coisa que eu gosto muito, que não nos ensinam também, é a diferença entre discussão, debate e conversa. A discussão tem o objetivo só de destruir, o debate tem o objetivo de reforçar a própria opinião e a conversa tem o objetivo de co-construir. O que eu achei lindo é que vocês conseguiram um line-up diversificado, transdisciplinar, com o objetivo de conversa. Dá para ver a nuvem nascendo, assim, e depois cada um carrega ela com si. Bacana, bacana. Uma última pergunta sobre a nossa realidade dentro dessa revolução digital, enquanto profissionais. Até que ponto essas atividades que a gente exerce vão poder ser substituídas ou não? Eu, enquanto jornalista, preciso ficar com medo de ter daqui a pouco uma inteligência artificial aqui fazendo o meu trabalho, eu só vou precisar me adequar. Como é que eu me insiro dentro dessa realidade? Ainda mais com esses tantos vestígios de ficção que a gente vê por aí, né? Black Mirror, que deixa a gente um pouco assustado com isso tudo. Até que ponto isso está próximo ou não da nossa realidade aqui hoje? Perfeito. Existem vários estudos que indicam que a tecnologia, né, sempre matou empregos e sempre criou empregos. Vou dar um exemplo. Antigamente existia o despertador humano. O que era? Como não tinha celular, como não tinha rádio-relógio, uma pessoa ia lá com uma varetinha e literalmente batia na janela das pessoas para acordá-las. Com o tempo a tecnologia entrou e a gente como sociedade decidiu. Olha, melhor que essas pessoas repensem as suas atividades para que outras, a gente deixa a tecnologia fazendo isso e ela assume outras profissões. E está acontecendo isso agora, de fato, algumas atividades como atendente de telemarketing. É uma pessoa que está sofrendo desafios porque a inteligência artificial vai conseguir resolver isso. Mas a grande maioria das profissões que a gente conhece não vão ser substituídas nos próximos 10, 15, 20 anos, pelo menos segundo alguns estudos. A Oxford fez um estudo chamado o quão suscetível as profissões estão para a computadorização e a sua profissão, por exemplo, nos próximos 20 anos tem uma chance baixíssima de ser automatizada. Se eu não me engano, é 10,2%. Graças a Deus, eu estou aliviado. O que mostra que a gente é muito assustado com as novidades tecnológicas, a inteligência artificial, mas quando a gente, né, o papel do futurista é justamente não ficar no feed do Facebook e se assustar e ir lá nos dados e fatos e pesquisar isso com um pouco mais de calma. A grande maioria das profissões intelectuais criativas podem sofrer algum tipo de risco daqui a algum tempo, sim, mas no curto prazo provavelmente não. E mesmo que algumas sofram desafios, por exemplo, a indústria do transporte, né, que tem os self-driving cars, a gente fica um pouco se perguntando o que vai acontecer, e é a indústria que mais emprega nos Estados Unidos, então se isso de fato virar um desafio, existe uma conversa importante a ser feita. Eu sempre faço a seguinte pergunta: o que é melhor para a sociedade? Não para mim, para a sociedade. O que é melhor? Se todos os oncologistas tiverem que achar uma nova profissão e uma inteligência artificial descobrir a cura do câncer, ou não?
as pessoas continuarem morrendo de câncer, mas os oncologistas se mantiverem na sua profissão não tem que aprender nada. Então me parece que se a gente nunca quer negociar o privilégio. O privilégio que a gente tem é assim, eu sei uma coisa, estou numa posição confortável, não quero negociar. Mas se para o bem da sociedade eu tiver que negociar isso para um bem maior e tiver que reaprender algo, sensacional. Por isso eu volto ao ponto anterior. Reaprender, desaprender, aprender, desaprender e reaprender. Nesse contexto a gente não tem receio do que vai acontecer. Inclusive a gente vai ficar feliz. Provavelmente o oncologista que vir a cura do câncer, já que ele trabalha para a cura do câncer, vai dizer que bom que eu tenho que trocar de atividade. Profissão. Perfeito. Tiago, muito obrigado. Adorei a sua palestra. Obrigado, cara. E eu tenho certeza que muita gente que assistiu gostou também. Esse foi um Inspira Papo com o Tiago Matos, futurista, e daqui a pouco a gente mostra mais para você. Fica aí.